Vamos falar de Copa do Brasil? Olha aqui no fundo aqui, ó. Vamos crescer a arte aí, porque a gente tem os confrontos definidos da Copa Betano do Brasil. E o duelo tá aí, ó. Vasco e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia, Corinthians e Juventude. Ou seja, clássico dos milhões ou majestoso só na final. E aí, Exato. decide em casa, o Atlético decide em casa, os Atléticos decidem em casa, Isso. Flamengo e Corinthians decidem em casa, Decidem certo? em casa, perfeito. Tá. Perfeito. Tá certo. Vamos começar na ordem aqui, ó. Vasco e Atlético Paranaense. Pra gente falar um pouquinho de cada confronto aqui no programa. Eu até falei com o Jorge agora há pouco, eu fiquei com a sensação de que o confronto não foi cruel, o sorteio não foi cruel com nenhum dos clubes, né? Nivelado, né? Tá bem nivelada a situação, não tem jogos... aquele confronto que você fala, pô, esse time aqui se deu mal pra caramba, sabe? Acho que foi bem equiparado São aqui a jogos situação. bem equilibrados. Hoje. Apesar que já é semana que vem já, né? A ida já é começa semana que vem. É semana que Cara, vem, são assim, assim, quarta e quinta-feira, né? Então, são Vasco e confrontos- Atlético deve ser na quinta, porque eles jogam na segunda, né? Em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Jogar 2 vezes seguidinha. Vão jogar quase 3, né? Dos próximos 4 jogos, Vasco e Atlético Paranaense jogam 3 entre eles. 2 no Rio. 2 no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que é o confronto, esse é um confronto muito igual. O que pode fazer a diferença nesse confronto é o jogo da volta na Liga Arena. Eu acho que esse pode ser um fato determinante, principalmente pelo aquilo que o Vasco vai ter que fazer na ida, né? Vai ter que fazer na ida, vai ter que fazer um placar para chegar, talvez, com uma vantagem lá. Assim, é um confronto bastante equilibrado. Mas como eu não fico em cima do muro, vai passar o furacão. Eu acho também que é equilibrado. Acho que são times que estão vivendo baixos e altos na temporada. Altos e baixos. Tem oscilado É de isso. alguma forma na temporada. Acho que o Vasco conseguiu uma recuperação maior até em algum momento da temporada do que no Atlético. O Atlético andou decepcionando no Brasileiro, nas Copas também, né? Na Sul-Americana, um sofrimento desde a primeira fase. Eu acho que pode passar o Vasco aí, talvez por uma questão de qualidade individual, por ter um Perrete, por ter um Piton que continua sendo volta pra esse muito confronto, participativo. Não sei a situação do Coutinho. Pro da volta, sim. A da ida Pra não. da ida, não. Porque a volta é só em setembro, né? A volta é dia 12, né? Os confrontos, mas aí ao mesmo tempo, né, enquanto você fala de individualidades do Vasco, você fala de uma Liga Arena onde o Atlético historicamente é muito forte, aliás, contra o próprio Vasco, né? Costuma se dar bem dentro da arena contra o Vasco. É difícil cravar alguma coisa aí, eu talvez iria de Vasco, mas é bem parelho o confronto. A gente tá vendo imagens do jogo da ida, né, do turno do Campeonato Brasileiro, que é a infelicidade, né, ou mais do que isso, do Hugo Moura aí, quando ele é expulso, ele erra esse lance, o Vasco joga o jogo todo com um jogador a menos e perde por 1-0. Foi lei do cartão vermelho do ex, foi isso? Exatamente. Né? O Atlético ainda estava com o Cuca nessa ocasião como treinador, para você ver, faz um determinado tempo, muita coisa já mudou de lá para cá. Vai jogar o retorno agora, né? Eu acho que assim, o que pega no Vasco recente é o problema defensivo, né? Porque o Vasco tem feito seus gols, tem jogado bem suas partidas, mas perdeu agora pro Criciúma e pro Bragantino 2 jogos em que virou o placar, mas toma o gol no último lance, o gol de empate. Então foram 4 pontos no Brasileiro que foram embora por conta de erros defensivos, né? O Vasco precisa consertar defensivamente. O Atlético não vive um bom momento, né? Não vive um bom momento. Ganhou no final de semana, né? Acho que o primeiro jogo pode perdeu pro ser... Juventude. Perdeu pro Dentro de Juventude em casa, gol de Nenê. Ele ganha na Copa do Foi Copa 2-1 Sul-Americana, Juventude, E assim, acho que o primeiro jogo pode determinar tudo aí. Porque se o Vasco cria uma boa vantagem, acho que pode ficar confortável para não ter esses problemas defensivos na volta e jogar com certo receio, né, contra o Atlético. E eu acredito que o Vasco, nesses momentos em que arrocha mais, que você precisa de alguém com sangue no olho, o Vasco tem mais jogadores que podem aparecer nesses momentos e decidir a partida. Muitas vezes eu sinto que no Atlético Paranaense falta mais gente que, sabe, dê aquele grito, vamos para cima e dê aquele gás necessário. Acho que o Vasco, principalmente nesses momentos mais delicados, é que surpreende de fato. O Vasco que tem poupado aí o Verrete, né? Poupou contra o Criciúma, tá sofrendo também com a sequência de jogos. O próprio Piton foi poupado em determinados jogos. Não jogou bem na classificação contra o Atlético Goianiense nas oitavas, principalmente na volta. Vamos pro próximo confronto. Atlético Mineiro e São Paulo. Primeiro jogo é no Morumbi, né? Isso, nesse perfeito. duelo. Eu acho que o Atlético Mineiro é um time que claramente está devendo na temporada e acho que sofreu com desfalques no período da Copa América,
tem questão de lesão, como por exemplo a baixa do Hulk aí, né, que é o melhor jogador do time, mas tem sofrido também com um trabalho irregular do seu treinador. O Milito teve uma excelente chegada, até porque pegou um trabalho do Filipão que não andou no Campeonato Mineiro, foi bem ruim inclusive no Campeonato Mineiro, mas tem tomado decisões muito questionáveis, muita dificuldade para encontrar a melhor formação e as melhores funções para alguns jogadores em campo. E o São Paulo é um time que, se você pegar o que foi o ano passado, com essa mesma base, né? É um time que se fortalece e se mobiliza e tem feito isso, né, para os mata-matas, para os jogos eliminatórios. Eu iria de São Paulo. Eu acho hoje o São Paulo, que também tem algumas dificuldades, mas é um time mais confiável. Time e elenco no momento. No momento, mais confiável que o Atlético. Eu iria de São Paulo aqui. Eu acho o São Paulo mais confiável e mais copeiro, né? Joga um futebol mais copeiro no momento, assim, quando precisa ser pragmático, quando precisa ser efetivo. O São Paulo tem mostrado mais isso do que o Galo. Você concorda, Ricardinho? Sim, eu acho que o fator campo vai fazer muita diferença em todos esses confrontos. O São Paulo vai fazer o primeiro jogo em casa, vai ter que decidir lá na MRV Arena. Assim, eu acho de novo um confronto muito igual, muito igual. E para mim o jogo da volta tem o peso. Na volta deve ter o Hulk, só que vai ser lá em setembro, provavelmente vai ter o Hulk de volta para o confronto em Belo Horizonte. O Atlético vai ter que segurar a onda aqui para decidir lá. O São Paulo tem sido muito forte quando joga no Morumbi, levado aí mais de 50 mil pessoas por jogo. Se o São Paulo não fizer a vantagem aqui, ele cai lá. Precisa ver agora também como o São Paulo vai lidar com essa perda do Ferreirinha, né? Nem pra volta. Justamente são agora, porque são 2 meses. 2 meses pra volta. Baixas de lesões, que é um problema, não é de hoje no São Paulo, né? Isso. Já tem um certo tempo. E aí, Gi, como é que você encara esse confronto? O Atlético Mineiro, ele tá numa espiral nessa temporada que a gente sempre espera que vai ter realmente um grande salto de desempenho e não acontece. Na minha opinião, o elenco poderia apresentar um melhor futebol, porque é um elenco bem recheado, individualmente forte, mas a gente vê que alguns jogadores não têm desempenhado o futebol que poderiam, que a gente já viu esses jogadores apresentando ao longo de suas carreiras. O Arana voltou abaixo depois da seleção brasileira, o Bernard jogando deslocado também ainda não se adaptou, e existe a Hulk dependência, que é um pouco normal, tendo em vista a qualidade do Hulk, mas que não deveria ser tão forte assim, tendo em vista as opções que existem ali no elenco do Atlético Mineiro. Eu acho que o São Paulo, ele tem mais elementos que me levam a acreditar na classificação e eu também acho que as ideias têm sido melhor executadas. E eu acho que o Atlético Mineiro, né, só antes da gente passar para o próximo confronto, ele tem algo que, assim, não engrena, né? Baseado nisso que a Gi tá falando, assim, o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileirão poderia ter caído para a 10ª posição. Só não caiu porque o Vasco tomou o gol de empate do Criciúma no finzinho do jogo, praticamente no último lance, e o Atlético Paranaense perdeu para o Juventude em casa. Senão, ambos teriam ultrapassado o Galo e o Galo teria caído para a 10ª posição no Brasileiro. Se a gente falasse no início do campeonato, início de retorno e tal, o Galo vai estar na 10ª posição, acho que ninguém ia muito acreditar que seria possível. Agora, quando o campeonato começou, e com o desenrolar do campeonato, com esse time tomando 4 do Palmeiras em casa, 4 do Flamengo em casa, a gente foi vendo o título sair do radar do Atlético Mineiro. A realidade veio vindo à tona, né? E uma realidade dura. Antes da virada do campeonato, antes da virada do retorno, do turno para o retorno, o Galo já estava fora da briga pelo título. Isso também é um fator que pode pesar no confronto? Talvez. O Galo entendendo que o Campeonato Brasileiro já escapou, ele não pode abandonar por completo, porque ele precisa fazer uma briga de G6, pelo menos, para garantir uma Libertadores, mas para título, a mobilização vai ser aí. Copa do Brasil e Libertadores, né? Libertadores que pode acabar hoje ou não. Vamos ver o que vai ser o confronto com o São Lourenço. É isso. Chegamos do outro lado, temos Flamengo e Bahia. O Bahia, que volta a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Passou por um momento de oscilação, e o Flamengo que, nesse momento, sofre com lesões, sofre com problemas extracampo, em termos de resultado, vem dessa goleada para o Botafogo, que parece que acende muitos sinais de alerta dentro do Flamengo. O que você acha, Ricardinho? Tem favorito claro nesse confronto aí? Ou você acha que dá para os dois passarem, assim, acessível para os dois? Eu acho que o Flamengo vai depender muito do que vai acontecer na quinta-feira. O Flamengo decide no Maracanã, né? Mas vai depender muito do que vai acontecer na quinta-feira com o Flamengo. Se o Flamengo passar,
e eu acho que vai passar. Contra o Bolívar na Libertadores. O Flamengo vai ter que tomar essa decisão. Se ele vai continuar levando a Copa do Brasil com os titulares, acho que até levou muito, porque o confronto era com o Flamengo. Agora, se o Flamengo não passa na quinta-feira, a pressão vai aumentar muito para cima do Tite. Se não passar quinta-feira, se eu sou dirigente do Flamengo, o Tite está na rua. Né? Se o Flamengo é eliminado quinta-feira, o Tite é demitido. Mas eu não sou dirigente do Flamengo, o problema é deles lá. Agora, se passar, vai ter que tomar essa decisão. Se não passar, vai ficar muito pressionado. Muito pressionado. Já deu sinais de desgaste físico, né? Sim, a lesão do Pedro, o Arrascaeta aqui com 5 minutos de jogo, sente e sai. Tá fora, né? Agora aí, tem um detalhe nesse confronto. E aí você tem os problemas extra-campo, só deixar claro o que eu estava querendo dizer, são os problemas diretivos, né, do Flamengo. O Wesley ia ser vendido e a Atalanta desiste porque chega o documento lá com uma cláusula que não estava combinada, que o Flamengo só ia liberar no dia 26 e se ele não passa nos exames, a Atalanta não ia ter tempo de contratar outro. Então desiste dos 20 milhões de euros que poderia ser a negociação do Wesley. Era uma grana que o Flamengo estava... O Fabrício Bruno com problemas, né? Que quer ir embora, mas não pode ir. Antes queria, mas o Flamengo liberou, mas não foi. Enfim, problemas. E tem um detalhe curioso aí. Nosso João que estava me dizendo que o Rogério Ceni não ganha do Flamengo. Historicamente não ganha do Flamengo. Acho que são 14 confrontos. É freguês de carteira. Só que uma hora isso vai acabar, né? E eu acho que vai ser nesse confronto agora. E aí, Giovana, Flamengo e Bahia? Hoje o Bahia está numa situação mais confortável, mas acredito que o mando de campo vai ser decisivo. Eu acho que é o principal confronto em que, de fato, o mando vai pesar bastante. O Flamengo tem uma questão que acho que tem jogado muito o time para baixo, que é a inconstância defensiva. São as falhas defensivas, falha na marcação de bola aérea, que é algo que a gente não está acostumado a ver nos times do Tite. Os times do Tite, muitas vezes, são, na maioria das vezes, sólidos defensivamente. Inclusive, a seleção brasileira passou muito tempo com ótimos números defensivos. E o Tite não está conseguindo ter um equilíbrio e, muitas vezes, tem tomado decisões erradas. Mas acho que, pesando o fato do Bahia também ter oscilado nessa temporada, eu acredito que o Flamengo passa, porque também tem um elenco que possibilita mais isso. O Flamengo tem que correr para escrever o Michael, né? Eu falei das lesões do Flamengo, eu ia chegar lá, né? Porque teve o Cebolinha também, que foi uma lesão que tira da temporada inteira. O Flamengo correu para repor e fechou com o Michael, né? Repatriando aí o Michael. Está de olho. O Robozinho deve jogar esse confronto. E está de olho no Guilherme, atacante do Santos. Inclusive, fez sondagens com números para levar o Guilherme para o Rio de Janeiro. Isso pode acontecer. E esse Flamengo aí que pode estar reforçado do Michael, o Jorge, como é que você encara principalmente os problemas para o Flamengo resolver? Principalmente se o Flamengo passar quinta-feira, e eu acho que com muito sofrimento passará lá em La Paz, o Tite muito provavelmente vai ter que pisar um pouco no freio na Copa do Brasil, porque se ele tem batido na tecla do calendário, na maratona de jogos, que é extenuante, que provoca lesões ou que pode contribuir para essas lesões que o Flamengo tem enfrentado, ele vai ter que fazer escolha. E das 3 competições, trabalhando com a hipótese do Flamengo chegar contra o Bahia, ainda disputando a Libertadores, a Copa do Brasil é a menos importante. Então, acho que é possível que o Flamengo comece o confronto na semana que vem com alguns reservas em campo. E o Bahia é o contrário, né? Se o Flamengo talvez encare a Copa do Brasil como algo secundário, descartável, entre aspas, né? Para o Bahia é a grande competição, por mais que ele ainda esteja na matemática ali no Brasileiro e muito bem, mas é aquela competição. O Bahia, eu acho que o caso do Bahia é um pouco parecido com o do Botafogo. Chegou uma SAF para mudar o patamar do clube e um título, ele é uma chancela ali de, sucesso do projeto, né? E a Copa do Brasil, ela pode representar isso para o Bahia. Então, acho que o Bahia vai colocar bastante energia no confronto, até para o seu confronto contra o Flamengo. Seria uma outra classificação emblemática, né? Como foi tirar o Botafogo na fase anterior. E o Bahia vem no embalo, né? Se o momento do Flamengo é aquele momento que preocupa, as questões defensivas, como bem lembrou a Gi, o Bahia vem de 3 triunfos seguidos e só vitória grande, tá? Botafogo na Copa do Brasil, ele ganha o Bavi e ganha do Grêmio fora, tudo bem, o Grêmio com alguns reservas. E vai pegar o Botafogo de novo em casa no fim de semana. Então o Bahia pode chegar num embalo na semana que vem, bem diferente do Flamengo, que hoje é mais sinal amarelo do que verde. O Flamengo que tem que comemorar
o resultado do último domingo. O Flamengo tem que comemorar o resultado. Era para ter tomado mais, uns 8. Então, flamenguista, comemora domingo, que 4 foi pouco. Ó, faltou a gente falar de Corinthians e Juventude. A gente vai falar daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo. Você nem pense em sair daí, porque a gente vai falar também ao vivo da Neoquímica Arena do Corinthians recebendo o Bragantino pela Copa Sul-Americana. Mas antes do break, vamos dar uma olhadinha na enquete, né? Como é que tá aí a parcial? Real Madrid 72%, no Manchester City 18%, outros 6% e Bayern de Munique 4%. Os favoritismos aí ao título da Champions nessa temporada, galera, votando no nosso chat do YouTube. Vocês podiam votar no Bayern só em protesto a essa perseguição do Ricardo Martins ao Harry Kane. Quem não votou ainda, vota no Bayern aí, só pra gente ver a nossa força aqui. O Dinamo Zagreb, que jogou hoje, não tem nenhuma chance. Já a gente volta pra falar de Corinthians. Bianca Molina já tá posicionada por lá pra trazer pra gente informações de Corinthians e Red Bull Bragantino. Mas antes, Bibi, a gente foi pro intervalo sem falar do confronto do sorteio entre Corinthians e Juventude na Copa do Brasil. Você que acompanha o Corinthians de perto, ficou uma boa sensação da galera do Corinthians? Gostaram do confronto sorteado por aí, Bibi? Boa noite pra você. Eu acho que sim, foi visto sim com bons olhos, muito porque o Corinthians, boa noite para vocês, a pessoa já sai falando sem parar, né? Boa noite, Otávio, para todo mundo que está compondo a bancada, muito por conta da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, na qual visivelmente o foco está ainda em sair da incômoda situação de estar dentro da zona de rebaixamento, e o Corinthians por isso poupa nas Copas, na Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Acho que ser sorteado com um adversário mais acessível, que também está na segunda metade da tabela, que ainda também luta para estar fora da zona de rebaixamento. Não é verdade que o Juventude está com uma situação um pouco mais confortável, mas são 6 pontos, 2 rodadas, então tudo poderia mudar. Acho que sim, foi vista com bons olhos, para não precisar de grandes enfrentamentos no momento no qual visivelmente o Corinthians está focado no Campeonato Brasileiro. Só para se ter uma ideia do que a gente está falando, o Corinthians agora está dentro do Z4, né? Voltou com uma combinação de resultados dessa última rodada, e antes desse início de mata-mata, de quartas de final de Copa do Brasil, o Corinthians só vai ter mais um jogo pelo Brasileirão, e é justamente contra o Fortaleza e fora de casa. Ou seja, a possibilidade do Corinthians entrar nesse mata-mata ainda dentro do Z4, ela é grande, ela é bem palpável, né? Tendo em vista onde vai jogar e contra quem vai jogar. Então, dado todo esse contexto, eu imagino que a torcida do Corinthians ficou bem satisfeita, não só por quem vai enfrentar, mas também por onde vai decidir, já que o segundo jogo vai ser aqui na Neoquímica Arena. Vocês ficaram com essa sensação também, pessoal, de que foi palpável pro Corinthians aí pegar o muito Juventude? Igual. É um confronto hoje, falando agora no intervalo. É um confronto na bola hoje muito igual. A Juventude vive melhor momento que o Corinthians. Sim. Acho que isso é bem claro. Jogaram aí há 10, 15 dias atrás, aí mesmo de Itabibi, na Neoquímica Arena, com 2 jogadores a mais. O Corinthians não conseguiu ganhar o jogo. O Corinthians vai ter que voltar vivo de Caxias. Essa é a missão do Corinthians. Agora sim, se o corintiano puder escolher, eu acho que ele larga a Copa do Brasil para não cair no Brasileiro. E o Corinthians já fez isso contra o Grêmio, né? O Corinthians colocou um time bem alternativo contra o Grêmio e ganhou nos pênaltis. Conseguiu passar nas penalidades. Ô, Bibi, como é que tá a sensação, então, pensando nas Copas, né? No plural, porque hoje é Copa Sul-Americana, duelo contra o Bragantino. Corinthians está ainda colocando o Brasileirão como grande prioridade, hoje vai poupar jogadores aí, qual que é a informação? Com certeza, Otávio. Eu imagino que a escalação que a gente vai ter acesso aí daqui a pouquinho, mais 1 hora de intervalo até ela ser divulgada, vai trazer mais uma vez um time bastante alternativo, com uma média aí de 6 jogadores considerados reservas, suplentes. Isso porque, sim, o foco total está em sair da zona de rebaixamento. Então, o Corinthians não esconde isso. Poupou no segundo jogo contra o Grêmio, poupou no primeiro jogo contra esse mesmo Red Bull Bragantino em Ribeirão Preto. Como tem uma vantagem e joga em casa, mais uma vez vai trazer essa equipe modificada. O foco é no Campeonato Brasileiro, mas eu vou trazer um ponto que é para o Ricardinho pensar. Tenho conversado bastante com a torcida do Corinthians, tá? Eu sou do pensamento que se eu tiver a possibilidade de cair de Copas para garantir uma permanência na elite do futebol brasileiro, eu, Bianca, se fosse presidente, se fosse treinadora, eu faria isso. Mas tem muito torcedor que, ainda sabendo que o Corinthians pode sofrer até o fim no Campeonato Brasileiro, quer continuar nas Copas. Isso porque vê tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil talvez um caminho mais curto, e o único caminho hoje
possível, né, para o Corinthians conquistar algum título na temporada de 2024. Logicamente, o torcedor não quer sofrer mais um rebaixamento, mas ainda acredita que sim, uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil, principalmente agora com as situações se afunilando, elas podem ser viáveis para o Corinthians. E só para trazer uma informação, a meta inicial do Corinthians, em termos econômicos, financeiros, era chegar pelo menos às oitavas de final, tanto da Sul-Americana, ou seja, passada a fase de grupos aí da competição continental, quanto da Copa do Brasil. Chegou, dobrou a meta na Sul-Americana, na Copa do Brasil e está perto de dobrar essa meta também na Sul-Americana. Caso se confirme, vai ter $700 mil a mais do que o planejamento inicial do Corinthians previa desde que o presidente Augusto Melo assumiu o clube, Otávio. Bibi, essa é uma discussão que se aplica também ao Fluminense. A gente estava debatendo isso hoje aqui, né? Cair das Copas e focar em sair da queda do Brasileiro, ou o torcedor quer saber de taça, tá vendo o caminho se desenhar por ali. É complicado planejar. Obrigado, Bibi. Valeu pelas informações. Bom jogo, bom trabalho para você por aí na Neoquímica. Até a próxima.